Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão na paz? Todo mundo tranquilo? Todo mundo na paz com Cristo? Passando aí por essa quarta-feira abençoada, esse período de quarentena, né, que o Senhor tem permitido nós passarmos. E eu quero liberar uma palavra para o teu coração nesse dia, tá bom? Então você que já está chegando aí, compartilha essa palavra com alguém que precisa ouvir do Evangelho, alguém que precisa ser edificado pela palavra de Deus. Chama todo mundo, marca seus amigos agora, marca colega, marca todo mundo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Nós estamos ao vivo agora pelo Instagram e estamos ao vivo também pelo meu Facebook, pr.rodrigosantana. Se você está assistindo agora do YouTube, já chega dando seu like, se inscreve no canal, né? Compartilha esse vídeo com alguém que possa edificar e ativa também o sininho para você receber as notificações desse vídeo, do conteúdo desse canal, tá bom? Eu tô meditando por essa manhã nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com você esse alimento que Deus tem entregue ao meu coração também. Ao seu coração eu quero estar compartilhando essa palavra. É a primeira carta de João, no capítulo de número 3, no verso de número 6 em diante, que diz assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Até aqui. Essa primeira carta de João aqui, precisamente nesse período que eu falei sobre os versículos do capítulo 3, do verso 6 até o 9, João vai destinar para os filhos de Deus. Ele vai explicar um pouco sobre a natureza daquele que nasceu de novo. O que é um filho de Deus, como se posicionar como filho de Deus, quem se torna filho de Deus, como se torna filho de Deus. E ao mesmo tempo que João vai explicar sobre os filhos de Deus, ele também explica sobre os filhos das trevas. Ao mesmo tempo que ele fala sobre luz, ele fala sobre trevas. Não só no capítulo 3 de João, da carta de João, mas também nos outros capítulos também, o capítulo 2, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5. Ele tem essa necessidade de querer expressar essa natureza e mostrar para nós a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve, daquele que nasceu de novo e daquele que é influenciado pelas trevas. E ele começa dizendo o seguinte, né? No verso 6 que eu li aqui: qualquer que permanece nele não vive pecando. Nele quem? No próprio Cristo. Ele está dizendo que qualquer que permanece em Cristo não vive pecado. Qualquer que permanece em Cristo não vai permanecer pecando. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ela te orienta a viver uma vida espiritual, a viver uma fé sólida. Você não é guiado mais pela sua própria natureza. Você não se manifesta mais pelas suas vontades, pelos seus desejos. O que dita a regra na sua vida não é mais a natureza de Adão, não é mais a natureza adâmica, a natureza corruptível, natureza contaminada, natureza suja, perversa. O que dita a regra na tua vida agora é o reino de Deus. São os valores de Cristo, é o Evangelho de Jesus. Por isso que João vai dizer que se Cristo está em mim, eu não permaneço pecando. Eu não vivo na prática do pecado.
Eu não compactuo com o pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado. Por quê? Porque Cristo está dentro de mim. Então é Ele que dita as regras da minha vida. É Ele que determina o meu posicionamento. É Ele que muda a minha mente. É Ele que mata essa velha natureza que existia e faz nascer uma nova criatura dentro de mim. Entende? Então João está falando sobre isso. Aqueles que se tornaram filhos de Deus, ou seja, é um direito. Não significa que todo mundo que nasceu nesse mundo é filho de Deus. Porque quem nasce é criatura. Filho de Deus é quem recebe Ele como pai. Quem não recebe Ele como pai não pode se tornar filho. Quem não recebe os princípios dele como pai não tem o direito de herança, não tem o direito de salvação. Então a graça, ela é um direito, mas não significa que ela é para todos, né? Ah, pastor, então como assim não é para todos? Então nem todo mundo vai se salvar? Não, todo mundo que quer se salvar, que tem o direito de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Porque o mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem determina um caminho de salvação não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é o espiritismo, não é a Umbanda, não. Quem determina o caminho de salvação é Cristo. Segundo a Bíblia, é Jesus. A mesma disse, Jesus falou: eu sou o caminho. Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Então é somente através dele que eu consigo vida eterna. É somente através dele que eu consigo salvação. É somente por ele que eu consigo a herança da eternidade. Não existe outro caminho. E quem determina o caminho é o próprio Cristo. Agora, qualquer que permanece nele não vive no pecado. E há uma diferença aqui que eu preciso saber separar nesse versículo aqui. Ele não está dizendo que qualquer que vive nele não vai estar pecando. Ele está dizendo não vai estar vivendo no pecado. Você precisa saber separar. Por quê? Porque às vezes pela falta de interpretação você acaba se culpando, se martirizando por uma sentença que você não vai ter condição de pagar. Você precisa saber interpretar o sentido aqui. Quando o João está dizendo assim, qualquer que permanece nele não vive pecando, significa que ele não vive na prática do pecado. João está falando aqui sobre prática do pecado e não literalmente sobre erro, sobre falha, sobre fraqueza. Ele está falando sobre permanência no pecado, sobre praticidade no pecado. Então, se ele está em mim, eu não vivo no pecado. Isso não significa então que eu não vou errar, que eu não vou falhar, que eu não vou pecar? Claro que não. Eu vou falhar, eu vou errar. Por quê? Porque a minha natureza ainda é corruptível, ainda é destrutível. Essa carne que eu tenho que matar ela a cada dia, ela constantemente tenta me levar para longe de Deus. Isso só vai mudar depois que Jesus vir, a gente subir, ir para a glória, aí a gente não erra mais. Agora, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos errar e vamos falhar. Todavia, toda vez que eu coloco o meu coração na palavra, a palavra ela vai pautar as minhas decisões, ela vai direcionar o meu caminho, a ponto de fazer eu fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que me afasta de Deus, fugir daquilo que me leva para o inferno, para a destruição. A palavra me dá esse caminho, a direção. Agora, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou ser falho, eu vou errar. Então, quando João fala qualquer que permanece nele não vive pecando, ele está falando sobre prática do pecado, não é literalmente sobre erro, sobre falha. Ok? Que se você interpreta esse texto dizendo que qualquer que nasceu em Cristo, nasceu de novo, nunca mais vai pecar, você vai assumir uma conta que você não vai ter condição de pagar. Você não vai ter condição de pagar. Porque por mais que você consiga ter todos os frutos do Espírito, você vai continuar errando, você vai continuar falhando, porque você é homem. Só Cristo teve a condição de morrer por nós, numa condição perfeita, e de levar na cruz os nossos pecados. Só Ele não pecou. O resto, todos nós vamos falhar e vamos pecar. Então esse texto aqui não significa você não falhar, você não errar, você não pecar. Esse texto significa você permanecer no pecado.
que são duas coisas totalmente diferentes. Então, quando o João diz, qualquer que permanece nele não vive pecado, ele está dizendo o seguinte: se Cristo está dentro de você, se Cristo permanece em você, se Deus está dentro de você, se você nasceu de novo, você não permanece na prática do pecado. O que é isso? Eu errei, Senhor, me perdoa, não quero mais fazer, levantei a cabeça, mudei de foco. Errei de novo em outra área, Senhor, me perdoa, eu estou caindo direto nessa área, eu quero mudar, arranque isso de mim, me ajuda a mudar, reconheci meu erro, levantei a cabeça, permaneci com ele. Então, eu não permaneço na prática do pecado, por quê? Porque tem um Cristo dentro de mim, que grita todo dia dentro de mim, cara, isso está errado, hein? Você não pode ficar nesse caminho. Isso aí é a tua antiga natureza. Isso aí é a natureza falha. Isso aí é o tempo do velho homem. Isso aí é do tempo que você não era transformado. É o Espírito Santo gritando aqui dentro de você. Porque você não pode permanecer no pecado. A partir do momento que eu vivo na prática do pecado, aí eu desconheço os valores de Cristo dentro de mim. Né? Se eu vivo na prática do pecado, João diz ainda mais forte. Ele diz o seguinte: qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Aí o pessoal se escandaliza quando eu falo para algumas pessoas num princípio que eu creio. Tem gente que se escandaliza com isso que eu vou dizer para você, que eu digo que eu não acredito que alguém que viveu uma experiência com Deus possa desviar da igreja. Não é possível. Aí o pessoal começa a citar os discípulos da Bíblia. Não, mas Pedro, mas é aquilo, meu amigo. Todos os discípulos da Bíblia só se converteram depois que Jesus ressuscitou. É só você ler o texto lá. Pedro era pescador. Depois que ele viu Jesus no Calvário, ele voltou para a pescaria novamente. Ele voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia quando Jesus se encontrou com ele a primeira vez. Ele só se converteu depois da ressurreição. Todos eles. Todos os discípulos. Por quê? Porque o processo dos discípulos com Jesus, os 3 anos e meio, foi um momento de aprendizado, foi um momento de ensino, de conhecimento. Eles não haviam sido transformados. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes ele dizia que amava Jesus e depois traía? E não é só Pedro, também não estou pegando só no pé de Pedro. Os outros discípulos também. Os outros só foram se converter de verdade depois da ressurreição. Ok? Depois da ressurreição que viveram uma experiência mais profunda com Deus, com a manifestação do Espírito Santo. Então, cara, se você vive uma experiência real com Deus, é impossível você se desviar do Evangelho. Impossível. Eu não acredito que uma pessoa que conheceu Cristo de verdade, que experimentou o seu poder, que conheceu Jesus, que viveu algo real na sua vida, possa se desviar desse princípio, procurar outro caminho. Ah, pastor, mas eu já vi muita gente se enfraquecer. Eu não estou falando de fraqueza. Eu não estou falando de fraqueza. Eu estou falando de desviar do caminho. É porque as pessoas não sabem interpretar o sentido da palavra. O que é desviar do caminho? Pô, o cara é crente, está seguindo Jesus. Não gostei disso aqui, isso aqui não está legal para mim, vou para macumba. Por quê? Eu não sei, não me identifiquei. Não encontrei o que eu queria, não recebi no tempo que eu queria, então eu vou sair da igreja e vou para macumba. Ele desviou do caminho, ele foi para outro caminho. Entendeu? Isso é desviar do caminho. Esse cara nunca conheceu Jesus. Esse cara nunca experimentou o poder de Jesus, uma experiência verdadeira. Ele viveu pelaquilo que os outros falaram para ele, não pelaquilo que Jesus fez através da vida dele. Sabe? Quando você conhece a Deus de ouvir falar, isso não vai marcar a sua vida. Jó falou isso, gente, sendo um dos homens mais justos que pisou na terra, né? É óbvio que Jesus ele foi o maior de todos eles, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas você vê Deus comentando de Jó. No capítulo 1, observaste meu servo Jó, homem temente, fiel, justo. E ele vai dizendo nos últimos capítulos dele que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois os seus olhos passaram a ver. Percebe isso aqui? Então, ele ouvia muito falar de Deus, mas ele só conhecia Deus de verdade depois que ele passou o processo. Depois que ele passou pela aflição, pela dificuldade.
Aí isso gerou uma experiência profunda. Ele, agora eu estou vendo ao Senhor. Antes eu conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então, enquanto você passa uma vida inteira ouvindo falar do que Ele fez, do que Ele faz, você não experimenta algo profundo. Você quer ver algo tremendo? A todo tempo você vê no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deus dizendo, Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, queria se revelar agora para Jacó. E eu estou falando daquele período em Betel, eu estou falando daquele período em Jaboque, no Val de Jaboque. E você vê Deus se apresentando para Jacó dessa forma. Porque eu fui o Deus do seu pai, o Deus do seu pai Isaac, o Deus do seu pai Abraão. Você vai perceber isso, quando Deus se apresentava para Jacó, em Betel, como também no Val de Jaboque, Deus se apresenta dessa forma, um anjo vem e diz, olha, o Deus que eu que fui com Abraão, eu que fui com Isaac, agora também estou te escolhendo, através de você, tal, e começa a falar das promessas. Perceba, até então Jacó conhecia Deus como o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não conhecia como Deus de Jacó. O que é o Deus de Jacó? É a experiência entre ele e Deus. Então, o que converte alguém à fé, o que transforma alguém para viver uma nova vida com Cristo é uma experiência genuína com Deus. Uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Não é algo que ele ouviu falar. Né? Por exemplo, você pode pregar para o teu filho, você pode falar de Jesus para o teu filho, você pode ensinar ele na igreja, que a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Você vai colocar princípios dentro dele. Você pode pregar, mas o que vai fazer ele permanecer na fé é a experiência que ele viveu com Deus. Ele tem que viver a própria experiência dele. Ele tem que conhecer Deus da mesma forma como você conheceu. Eu estou dizendo o seguinte, que não basta você ouvir Deus pelas coisas que Deus fez na vida dos outros, pelo que Deus fez na vida de alguém. Você tem que ter a tua própria experiência. Você tem que conhecer Deus de verdade. Você tem que experimentar o poder dele de verdade. Agora, a partir do momento que você conhece a Deus, amigo, você não volta para o mundo. Você pode enfraquecer, você pode se cansar, você pode ficar desanimado, você pode perder a vontade de tantas outras coisas, mas desviar, procurar outro caminho, dizer, não, Deus não existe, eu vou para macumba. Deus não existe. Não existe, você não conheceu Deus de verdade, você não experimentou o poder dele de verdade. Você até viu sinais do que ele fez na vida dos outros, mas você não conheceu ele na intimidade, porque é impossível você conhecer esse amor, é impossível você conhecer o poder dele, você saber quem ele é e se afastar dos princípios dele. Sabe? Procurar um outro caminho. Alguém vai dizer, alguém pode falar, mas o povo de Israel, que constantemente eles caminhavam com Deus, depois se afastavam. Pois é. Muitos que caminhavam naquele tempo não se converteram, não conheceram Deus de verdade, não experimentaram a essência. Por quê? Porque você vê constantemente o povo adorando a Deus e adorando a bezerro, adorando a Deus. Se eu experimento Deus no meu dia a dia, no meu interior, no meu coração, se eu falo com Deus como Moisés falava, que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, como é que eu vou desviar disso, gente? Uma vez que eu tenho ciência que aquilo que eu ouvi, que aquilo que eu vivi não é teoria, é prática, é verdadeiro, é essencial. Então a carta de João vai dizer para nós no capítulo 3, verso 6, que aquele que permanece nele não vive no pecado. Então ele não caminha na prática do pecado. Por quê? Porque Cristo está aqui dentro, cara. Jesus está aqui dentro, o Espírito está aqui dentro. Então ele aponta para mim os erros, ele aponta para mim as falhas. Você não vive mais na prática dos seus erros. Porque se Cristo está em mim, eu não permaneço pecando. Segundo, ele vai dizer o seguinte: qualquer que vive pecando não viu Deus e nem o conheceu. Isso é o que João diz, não é o que eu estou dizendo. João está dizendo, qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Olha que terrível isso está na Bíblia. Contraria a palavra agora que eu quero ver. Seja contra a Bíblia agora que eu quero ver. Distorce o que João disse agora.
Porque essa teologia liberal defende a ideia que você pode permanecer no pecado porque Cristo já pagou a conta. Isso tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, isso não tem nada a ver com o que os apóstolos escreveram, do que os discípulos reproduziram. Porque João vai dizer o seguinte, que qualquer que vive pecando não viu e nem conheceu a Deus. E eu explico novamente para ficar bem entendido. Ele não está falando aqui sobre falha humana, ele está falando sobre prática do pecado. É quando você permanece no erro e não abandona. É quando você peca e não se arrepende. É quando você cai e não quer se levantar. É quando você está com a mente tão cauterizada pelo pecado que você procura dar desculpa para os teus erros, porque não assume tuas falhas, porque é hipócrita, porque é mentiroso, porque não reconhece suas falhas, porque é corrupto e tenta apontar para o outro aquilo que é erro seu. É quando você não reconhece a sua natureza, o seu estado, e fica botando culpa em A, culpa em B, mas você é o culpado. Só que não se liberta, não abandona o seu erro, é sem vergonha, é mau caráter, não conhece Jesus e não viveu a experiência dele. Você pode ter vivido sinais com Deus, você pode ter ouvido o poder dele sobre a vida de alguém, mas você não experimentou Jesus de verdade. Você não conheceu o Evangelho de verdade. Por quê? Porque você não largou a prática do teu erro, cara. Se Cristo está dentro de você, nova criatura você é. Você viveu um novo tempo com Jesus. Você não permanece mais nas suas falhas. Você não permanece mais nos seus erros. Você sabe que erra, você sabe que peca, mas uma vez que você peca, você tem a consciência que não pode permanecer no pecado. E você abandona os seus erros. Você abandona os seus pecados. Qualquer que vive pecando não viu e nem conheceu Deus. Por quê? Porque sabe que Deus é contrário a isso. Sabe que Deus não aceita isso. Sabe que não é da vontade de Deus permanecer no pecado, na prática dos seus erros. Nunca foi essa a intenção e o desejo de Deus para a vida daquele que nasceu de novo. Quem nasce da água, quem nasce do Espírito, quem nasce de novo, não vive mais pela natureza de Adão, cara. Não vive mais pelo sistema do mundo, não é influenciado mais pelo mundo. Olha o que João diz no capítulo 2, do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu ouço a palavra, pratico a palavra e vivo a vontade de Deus, eu permaneço para sempre. Por quê? Porque os princípios que eu guardo nessa terra, ele não vai ficar só nessa terra, ele vai me levar para a eternidade. Eu vou repetir isso aqui. Os princípios que eu guardo aqui nessa terra, ele não vai me fazer viver só nessa terra, ele vai me levar para a eternidade. Então, eu vivo a palavra que Deus determinou para mim, eu vivo o evangelho que Jesus determinou para mim, eu pratico esse evangelho para que através dele eu consiga alcançar o céu. Aí ele diz mais, ele diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça, justo é, assim como ele é justo. E o versículo 8, ó, quem pratica o pecado é o diabo. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha que forte isso que João está dizendo. Ele está falando sobre prática. Separa bem pecado e prática. É prática. É quando você não tem vergonha daquilo que você está fazendo. Você fica dando desculpa e continua praticando. É isso que vai te condenar, né? Guarda isso que eu vou dizer para você. O que vai condenar um homem para o inferno não são os pecados. Nossa, pastor, que heresia. Não, escuta o que eu vou dizer. O que vai condenar um homem para o inferno não são suas falhas. Porque se Deus fosse condenar você pelas suas falhas, pelos seus erros, ninguém subia, meu filho. Todo mundo é pecador. Começando por mim. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável, sou dependente da graça. Então, você não vai ser condenado pelo seu pecado. Você vai ser condenado pela prática do pecado.
É a prática do pecado. Você não vai ser condenado pelo erro, você vai ser condenado por permanecer no erro. Você não vai ser condenado por falhar, você vai ser condenado por não desejar mudança e não querer abrir mão dos erros. O que vai te condenar não é a fraqueza, o que vai te condenar é permanecer na fraqueza. Isso aí, a iniquidade, a prática do pecado sem arrependimento, sem mudança, sem transformação, sem passar por uma transformação de mente, uma metanoia, mudança de pensamento. Ok? Porque pecar todos nós vamos pecar, meu amigo. A gente é falho, nós erramos. A gente sempre vai errar. Né? Por isso que quando Jesus voltar para buscar a igreja, Paulo disse assim, que aquilo que era corruptível será revestido pela corruptibilidade. Aquilo que esqueci o texto agora. Paulo fala quando Jesus voltar para buscar a igreja, que aquilo que é corruptível, esqueci, estava na ponta da língua essa aí agora. Esqueci. Mas ele fala da natureza corrupta, que é corruptível, que é destrutível. Se puder ajudar, você já cita o versículo logo para mim aí, que eu lembro agora que estava na ponta da língua sobre corruptividade. Ele está dizendo sobre a natureza caída, pecaminosa, que vai ficar, que é declinada a queda, que é destrutível. Né? Porque essa natureza ela é corrupta, ela é fraca, ela permanece no erro. Né? Jesus, que é para nós um exemplo, um exemplo na fé, ele disse dentro do Getsemane, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, que por mais que eu consiga alcançar um alto estágio da minha espiritualidade, a minha carne continua sendo fraca. A natureza dela é fraca. Né? A natureza dela é corruptível, é fraca, depende da graça, do poder, do amor de Deus. Aí você passa a entender que essa natureza é carnal, essa natureza é corrupta. Né? O apóstolo Paulo também escreveu dizendo que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Ele está falando dessa natureza também corruptível, essa natureza fraca, destrutível, que a tendência dela é declinar a queda. Né? Aí ele diz, João vai dizer que aquele que pratica o pecado é do diabo. Mas isso é a prática do pecado. Quem permanece no pecado, quem vive no pecado, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o início. Aqui a irmã Vera soltou para mim, ó. Mas quando esse corpo corruptível se revestir pela incorruptibilidade e esse corpo mortal se revestir pela imortalidade. Isso. É exatamente isso. Quando Jesus voltar, né, Paulo vai dizer para nós que aquilo que é corruptível vai ser revestido pela incorruptibilidade, aquilo que é mortal pela imortalidade. Obrigado, minha irmã. É isso que estava na língua e não saía. Ou seja, essa carne ela vai ficar porque ela é corruptível, ela é mortal, ela é destrutível. Né? Agora, quando a Bíblia está dizendo sobre pecado, a Bíblia está falando sobre não permanecer no pecado, você não prolongar os seus dias, a sua vida no pecado. Porque tem gente que fala assim, poxa, mas eu nasci de novo, mas eu ainda tenho desejo de pecar. E cara, você vai continuar tendo vontades, tendo desejos, porque você é da terra, você é humano, você tem corpo, você não é só espírito, você não vive só pelo espírito. Entende? Você tem corpo, você tem matéria. Então, você vai ter vontade, você vai ter desejo. Agora, quando a Bíblia fala que Jesus ele se manifestou e ele gerou libertação para a nossa vida, isso não significa que você não tenha vontade de pecar. Significa que o pecado não tem mais domínio sobre você. Não significa que você não vai ter desejo de às vezes errar, de falhar. Às vezes desejo tem, mas você não vai ser mais dominado pelo seu desejo. Porque para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque o pecado me escravizava, pô. O pecado me prendia, o pecado me segurava, o pecado me neutralizava. Entendeu? Eu não tinha direito, eu não conseguia ser livre disso. Eu vivia na prática dos erros sem conseguir me libertar, porque eu não conseguia mesmo.
Era o próprio Jesus que precisava vir se manifestar para gerar libertação na minha vida, para quebrar as algemas, para transformar minha mente, para me dar o direito de salvação. Então, quando Jesus vem na cruz, ele não tira literalmente a vontade minha de pecar, o desejo meu de pecar. Ele me liberta dessa escravidão do pecado. Por quê? Porque para eliminar essas vontades, esses desejos, eu vou matando todo dia com a palavra, meu filho. Com Bíblia, com Evangelho. Vou me alimentando. Para conseguir permanecer a minha vida na palavra, fazer com que o meu posicionamento seja sempre pelo Espírito e não pela carne, e não pela natureza adâmica, né? Agora, às vezes os desejos pecaminosos eles vão vir e vão tentar me levar para longe de Deus. Porém, uma vez que eu sou livre, que eu fui liberto pela palavra, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vivo mais pela escravidão dos meus desejos. Eu tenho domínio sobre a minha vida. Eu tenho domínio sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Sabe? A minha mente foi transformada, foi revestida pela palavra. Como diz Romanos 12:2, né? Eu não me conformo com esse mundo, mas transformei a minha mente pela renovação do entendimento da palavra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é uma mente transformada pela palavra. E João continua dizendo, no verso 7... Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E quem pratica o pecado é do diabo. Quem permanece no pecado, quem não abandona o pecado, quem não larga o pecado, esse é do diabo. Está no texto. É o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. É o que a Bíblia está dizendo. Porque o diabo vive pecando. Ok? Então, quanto menos desejo eu tenho de mudança, mais parecido eu sou com o diabo. O pessoal está perguntando se eu sou calvinista. Ouve mais as minhas mensagens que você vai entender se eu sou calvinista ou não. Se você não tem desejo de passar por uma transformação, nem uma mudança, você está muito mais perto do diabo do que de Deus. Por quê? Porque o propósito do Evangelho é matar essa natureza que está em você. É arrancar esse velho homem que está em você. É eliminar essa coisa ruim que está dentro de você. É fazer nascer uma nova criatura dentro de você. Um evangelho que não te transforma no evangelho. John Piper já dizia que se a mensagem que você tem ouvido é de Jesus e ela não tem mudado a sua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus, ela te transforma de dentro para fora. Sabe, Bacon vai dizer que a prioridade do ensino de Jesus era transformação. O resultado do ensino de Jesus era transformação. Por isso que Jesus pregava, para levar o povo ao arrependimento. Mas como que as pessoas vão se arrepender se a gente não ensina mais o Evangelho, se a gente não ensina mais valores, se a gente não ensina mais doutrina, se a gente não prega mais Bíblia, se a gente não ensina princípios? Não vai haver mudança para a nossa nação, não vai haver mudança para o nosso estado, se as mensagens que saírem do altar continuarem sendo mensagens que Jesus te ama, te aceita da forma como você está, é só fazer bem para o próximo e amar um ao outro. Não vai ter transformação na vida de ninguém se pregar somente o amor de Jesus. Primeiro que esse amor não é verdadeiro, você está pregando um amor mentiroso. Porque um amor que concorda com os meus erros e passa a mão em cima da minha cabeça não me ama. Não me ama. Um amor que concorda com as minhas falhas, passa a mão em cima da minha cabeça e não coloca limites na minha maneira de viver, na minha forma de se comportar, não me ama. Não é verdadeiro. Esse amor é mentiroso. Esse amor não é o de Jesus. Nunca foi o amor de Jesus. Esse amor que pregam por aí não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver. É um amor mentiroso. É um amor que coloca o homem como centro. É um amor que massageia o ego do homem e não estimula o homem a transformação de vida. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele coloca limites. Se eu digo pro meu filho, filho, eu te amo. Eu amo de verdade como eu amo meu filho. E eu deixo ele fazer tudo o que ele quer, meu amor não é verdadeiro. É uma loucura esse amor. Porque eu sou pai, pô. Eu sou pai.
Meu filho às vezes vai entrar em caminhos que ele não sabe o que é bom para ele. Eu tenho mais experiência que ele. Às vezes eu vou dizer não para ele, eu não quero dizer não, mas eu digo por amor. Isso é amor. Amor é guardar, amor é dizer não, amor é proteger, amor é preservar, amor é esconder. Amor é falar aquilo que é necessário no tempo certo, para que essa palavra gere uma transformação no caminho dele, na mente dele, na conduta dele. Então o amor que se prega por aí, que não exige transformação, não tem nada a ver com o amor de Jesus. Em qual evangelho dos 4 que nós conhecemos, 3 sinóticos e o de João, que é para a humanidade, em qual evangelho Jesus pregou sem o resultado da pregação gerar arrependimento? Me mostra. Todo o propósito da palavra de Jesus era gerar arrependimento, gerar transformação. Gente, é uma coisa simples. Às vezes as pessoas distorcem coisas simples. Tudo que está na Bíblia tem uma condição. Até para Jesus fazer um milagre tinha uma condição. Até para milagre, até para cura. Jesus chegava diante das pessoas doentes e falava: quer edificação? Por que ele fazia isso? Porque tudo tem uma condição, um interesse meu, o desejo meu de abrir mão de alguma coisa para viver com ele. O evangelho não é você viver pela natureza humana, natureza adâmica, mas é viver agora por Cristo Jesus, pelos valores de Cristo. Isso não significa que você não vai errar. Isso não significa que você não vai falhar. Isso não significa que você não vai enfraquecer. Você vai errar, mas você não vai permanecer no teu erro. Você não vai permanecer na praticidade dos seus pecados. Você não vai ser mais dominado pelo pecado. É tão simples às vezes entender isso. E algumas pessoas, sabe, fazem acrobacia com isso, sabe? Distorcem a palavra de tal maneira que os tempos que a gente está vivendo hoje tem crescido isso. Parece que é um evangelho que não exige nada de nós, que não exige renúncia, que não exige transformação. Ah, mas a prioridade do evangelho de Jesus é amor. Calma. Porque tem um certo pregador que falou sobre isso, né? Teve um certo pregador muito conhecido da mídia, disse que o centro do evangelho é o amor, o centro de tudo é o amor. Não existe isso. Ele leu a Bíblia errada, não é a mesma Bíblia que eu conheço. Porque o centro de Jesus não é o amor, o centro de Jesus são as boas novas, é o evangelho. Ah, mas está lá no escrito, está no texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê. Mas você só vai entender que Deus amou o mundo, você só vai entender o amor de Deus se você entender o evangelho, amigão. Se você não entender as boas novas, você não entende o que é o amor. Não é o amor que ensina o que é o evangelho, é o evangelho que ensina o que é o amor. Então o centro de Jesus não é o amor, o centro de Jesus é o evangelho. Primeiro que se o centro de Jesus fosse o amor, só no grego tem mais de 18 significados para a palavra de amor. Só no grego. O amor eros, o amor ágape, e aí vai. E vai colocando vários tipos de amor. Tipos de sentimento. Filos, sentimento de pai com filho, sentimento de cônjuge, sentimento... Tem vários tipos de amor. Então você só vai entender o que Jesus está querendo dizer e a proposta do Pai em enviar o seu único filho se você entende o sentido do evangelho. Então não é o amor que ensina o evangelho, é o evangelho que ensina o amor. É o evangelho que ensina o que é perdão, é o evangelho que ensina o que é graça, é o evangelho que ensina para nós por que Deus entregou o seu único filho. Ah, pastor, mas o amor de Deus é prioridade também. Sim, faz parte daquilo que Jesus determinou. Uma das coisas principais que Deus exigiu do homem, amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus falou isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e também o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não estou abrindo mão do amor, porque o próprio Jesus disse também que os discípulos seriam conhecidos pela forma como amam. Né? Os discípulos de Cristo serão conhecidos pelo seu amor. Então o amor faz parte do pacote do evangelho. E eu entendo muito bem que eu tenho que amar o próximo. Só que a gente percebe a heresia que é criada
nos tempos que a gente está vivendo, distorcendo os valores de Cristo, aonde basta você amar que você está fazendo a vontade de Deus. É só amar que você está fazendo a vontade do Pai. Você está enganado, meu filho. Você pode amar demais e ir para o inferno. Você pode fazer obra social todo dia, levantar cedo para dar comida para mendigo, fazer obra social, pode ir para a ponte. Meu filho, você pode ajudar a ONG, pode pegar a maior parte do teu salário e ajudar o outro e ir para o inferno, porque não é o teu amor que te salva, não são as tuas obras que te salvam. O que te salva é Cristo, e é você entender a obra que Ele realizou no Calvário, o ofício dele no Calvário, as boas novas que foram pregadas no Calvário. E essas boas novas não estão pautadas só no sentido de você amar, mas de princípios também. Princípios também. Quem abre mão dos princípios não se salva. Ah, então você está dizendo que eu sou salvo pelas obras. Não, não é isso que eu estou dizendo. Salvação é dom gratuito. É algo que eu e você não merecemos. Né? Eu não sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo por causa da graça. E Deus permitiu isso para que eu não gloriasse nas minhas próprias obras. Só que tem o seguinte: eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo eu me santifico. Eu não preservo princípios literalmente para ser salvo, mas por eu ser salvo eu preservo princípios. Então, se eu digo que eu tenho uma natureza nova, que eu tenho uma nova vida com Cristo, se eu digo que eu sou salvo e eu não preservo princípios, eu não tenho uma vida transformada, eu não sou transformado. Eu não sou salvo. Eu não estou em Cristo. Porque Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Agora eu volto novamente aqui para o que João disse. Não estou dizendo que não vai errar, não estou dizendo que não vai pecar. Mas aquele que pratica o pecado e vive pecando, é porque esse é do diabo. Rapaz, essa geração liberal, essa geração, ela tem uma dificuldade tão grande de ler isso aqui. É tão difícil interpretar isso aqui, machuca até os ouvidos dele entenderem isso aqui, que quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando. Eu não estou usando a lei aqui para falar de pecado. Estou falando do Novo Testamento. Eu estou falando da carta de João. O apóstolo amoroso. Né? Agora eu preciso entender aqui esse princípio aqui. Eu preciso entender o que está sendo estabelecido aqui para nós. Qual é o propósito que ele está colocando para nós? Primeiro, qualquer que permanece em Cristo não vive em pecado. Segundo, quem pratica o pecado é do diabo. É a prática do pecado. Terceiro, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que foi o que eu disse. Primeiro que ele está falando aqui sobre prática. E eu estou falando isso, repetindo muitas vezes, para você conseguir separar isso, para você entender a diferença de prática de pecar e pecado. Ele está falando sobre prática do pecado. Significa quando o pecado tem domínio sobre você, quando você é escravo do pecado. Você cai e não muda. Aí fica com a sua mente cauterizada pelos seus erros. Não passa por uma transformação, por uma mudança. Tem prazer naquilo que faz. É atraído, levado pela sua própria cobiça, pelos seus desejos. Ok? Não há em você um interesse de mudança, de transformação. Não há arrependimento, há remorso. Né? Que remorso é você sentir a culpa, mas não abandona a prática. Arrependimento é você sentir uma profunda tristeza daquilo que você fez e mudar o teu comportamento. Mudar a sua vida, mudar o seu direcionamento. Né? Aí ele diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que se manifestou o Filho de Deus? Para desfazer as obras do diabo. Qual foi a obra do diabo? O que ele criou dentro do Éden. O pecado. Quando ele levou o homem à desobediência. Né? Quando ele levou o homem ao pecado. Quando ele levou o homem ao erro, à queda. Quando Adão caiu, quando Eva caiu. Então, para isso, Jesus veio para tirar essa escravidão, onde o homem ele estava sujeito ao inferno, condenado ao inferno. Aí Jesus veio para nos dar o direito. Direito de quê? Direito de salvação, de vida eterna, de eternidade, de estar com Cristo.
Entende? Então, Jesus veio para desfazer, para quebrar esse vínculo, para destruir a escravidão do pecado, para que o pecado não tenha domínio sobre a minha vida. Ah, pastor, mas eu sou cristão e continuo pecando, e vai pecar até Jesus voltar. Você vai errar, você é falho. Eu disse aqui sobre a natureza que temos, que a gente tem que matar ela a cada dia, né? Martinho Lutero tem uma frase que ele dizia, que eu gosto às vezes de citar ela. Ele dizia: eu pensava que o velho Adão, ele havia morrido nas águas do batismo, mas depois descobri que o miserável sabia nadar. Ou seja, Martinho Lutero vai dizer que por mais que você passe pela água do Espírito e você venha nascer de novo por esse simbolismo e pela palavra, existe uma natureza dentro de você que é declinar da queda. Por isso a importância de você pautar na palavra a sua vida, para que você não seja declinado aos seus erros, à sua queda, às suas falhas, mas que você venha ser influenciado pelo Espírito, pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Ok? Então, pastor, mas eu sou servo de Deus, ainda erro, ainda peco, e vai continuar falhando, vai continuar errando. Só que você não pode permanecer no pecado. Você não pode permanecer na tua falha. Você pode pecar, mas peca diferente. Arranca e sai da tua vida hoje. Passa por uma metanoia, passa por uma transformação. Vai lendo o Evangelho. Pastor, mas eu não consigo parar de pecar. Claro. Como é que você vai se libertar se você preenche mais a tua mente do mundo do que da palavra, cara? Conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta você não é live de sertanejo. O que liberta você não é passar tempo jogando futebol. O que liberta você não é passar tempo fazendo... O que liberta você é Bíblia, meu filho, é Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não ler a palavra, não consumir a palavra, não meditar na palavra, você não vai ser livre, pô. Você não vai ser liberto. Você tem que ler a palavra, praticar a palavra, viver a palavra, caminhar no exercício da palavra, para que através dela você consiga a transformação. Ok? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ó, mais uma vez confirmando o que eu estou falando para vocês aqui. Ó. João diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática. Ele está falando sobre prática. Ele está falando aqui sobre literalmente você falhar, errar e... Não, ele está falando sobre prática. Qualquer que nasceu de Deus... Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A sua semente, o seu coração, a tua vida, a tua mente permanece nele. Então eu não vivo mais na prática do pecado. Por quê? Porque eu entendi o Evangelho. O Evangelho me confronta, me ensina, me desperta, me orienta. Sabe quando você cai, você falha, e o Espírito Santo fala assim pra você, cara, pô, tu errou, tu sabe que tu errou. Ó, tu sabe que tu tem que perdoar. Tu não pode deixar teu eu falar mais alto. Tu não pode deixar tua razão falar mais alto. Não, tu tá errado. Sabe quando você erra e o Espírito Santo confronta você, ó, vamos mudar de vida. Ó, já é a segunda vez. Já tá na hora de você mudar. Você tá caindo no mesmo erro. Não, vamos se levantar. Por quê? Porque tem um Deus que tá aí dentro, onde você nasceu de novo. E isso faz você não permanecer no pecado. Faz você não permanecer na vida que você era antes. Que a palavra te estimula isso. Agora, qualquer coisa que você ouça por aí, que não estimule você uma transformação de vida, não é o Evangelho de Jesus. Porque a prioridade do Evangelho ainda é transformação de vida. Eu vi uma frase daquele doutor que é conhecido, Rodrigo Silva. Ele falou algo interessante sobre a geração antiga e a geração de hoje. Ele falou sobre por que as pessoas hoje elas se convertem, mas não ficam tanto tempo na igreja como as gerações antigas ficavam e permaneciam. Hoje você vê muita gente se desviando, se afastando da igreja e tal. E ele deu uma explicação teórica para isso que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, que antigamente as pessoas iam para a igreja e se convertiam ao Evangelho por causa de uma transformação de vida.
As pessoas entendiam que, através da pregação que saía do altar, que para elas caminharem com Cristo, elas precisavam passar por uma transformação. Hoje não. Hoje as pessoas vão para a igreja, procuram alívio para sua alma, encontram alívio para sua alma, e não existe nada que gere na vida dela uma transformação de vida. É apenas um Jesus que quer só resolver os dilemas delas, os problemas dela, e não exige nenhuma transformação, nenhuma renúncia, mais nada na vida dela. Aí o que acontece? Na primeira crise a pessoa desvia da igreja. Na primeira frustração ela sai do evangelho. Aí sai da igreja e vai para a Umbanda, né? Porque se Deus não falou na igreja, vai lá para outra religião para tentar ouvir. Por quê? Porque não experimentou nada, cara. Não viveu nada. Não sentiu a graça do evangelho, o poder de Cristo. O mesmo Jesus que apareceu para Saulo no caminho de Damasco e fez Saulo ficar cego por 3 dias. 3 dias. Lê lá Atos capítulo de número 9. Novo Testamento. Estava saindo para perseguir crente. Ficou cego. Ananias teve que ir lá colocar a mão sobre ele, orar por ele. Olha a experiência que ele vai ter de Jesus que vem num resplendor de luz e faz ele, sabe, perder o controle, ele cai ao chão. Então o evangelho é isso. O evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não muda não é evangelho. Qualquer palavra pregada que não me estimule uma vida de transformação não é evangelho. Cuidado com as palavras que você tem ouvido nos dias de hoje. Por quê? Porque esse tipo de mensagem que eu prego aqui não é mensagem que gera púlpito. Esse tipo de mensagem que eu prego aqui não é mensagem que abre porta para mim pregar em congresso. Esse tipo de mensagem que eu prego não é mensagem que gera para mim oportunidade para estar nos maiores congressos. Nada, isso incomoda muita gente. Incomoda muita gente. Incomoda muita gente. Porque tem muita gente que está vivendo essa praticidade do pecado e não quer ser confrontado, pô. Não quer ser transformado, não quer ser liberto, não quer mudança. Então nós caminhamos por uma igreja que vive mais um inchaço do que um crescimento. Mas estava todo mundo dizendo aí, os teólogos, os profetas, do momento que a igreja estava crescendo. Agora, que crescimento é esse que não gera transformação, não gera mudança na nação? A igreja não vem crescendo, a igreja vem inchando, cara. Se você observar as pessoas que têm vida com Deus e que têm trazido mensagens sérias, são mensagens de alinhamento espiritual, de transformação, de levar o povo ao arrependimento, levar o povo novamente para Deus, porque a terra está ferida, pô. A terra está ferida. O povo de hoje está caindo nos mesmos erros de Israel do passado, continuam levantando bezerro. Continuam levantando bezerro, escondendo as coisas debaixo do altar, vivendo uma vida de aparência. Ainda continua tendo muito fariseu dentro da igreja. E o que ensina, o que confronta, o que liberta é a verdade do evangelho. É a verdade do evangelho. O evangelho tem que ser pregado. O evangelho tem que ser anunciado. Independente das pessoas gostarem ou não, de ficarem satisfeitos ou não com essa palavra. A palavra que muda você não é a palavra que você gosta de ouvir, é a palavra que você precisa ouvir. Que vai estimular na sua vida transformação. Que vai estimular na sua vida você passar por uma mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento. Qualquer evangelho que você ouve que não gere transformação de vida não tem nada a ver com o que Cristo estabeleceu na cruz para a nossa vida. Por isso que João deixa claro para nós, isso aqui arde no meu coração, quando ele diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nasceu de novo, você não vai viver mais na prática. Você pode errar, você pode falhar, você pode às vezes em alguns momentos enfraquecer, cair, passar por várias dificuldades nessa vida, mas você não permanece na queda, você não permanece na prática. Por quê? Porque uma vez que o evangelho te transformou e disse para você, esse não é o caminho é Jesus, você sabe que não pode mais aceitar permanecer na antiga natureza. Não tem como, cara. Não tem como você sair do mundo e depois querer voltar para lá. Você sabe, voltar para o prato que você comeu um dia. Aí você vê gente que está na igreja que está voltando para o mesmo caminho de antes.
para a mesma vida de antes, mesma mentalidade de antes. Chega a ser estranho. Tem gente do mundo que vem de lá para cá para ver algo diferente na igreja. E a igreja não pode ser igual ao mundo, a igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja tem que ainda mostrar transformação de vida. O evangelho tem que transformar as pessoas. Porque se as mensagens do púlpito não forem mais transformação de vida, a gente não vai ver mais bandido se tornando homem de família, a gente não vai ver mais pessoas que saem da prostituição e se tornam um cara honesto. A gente não vai ver mais pessoas largando a bebida para ser cheio do Espírito de Deus. Não vai mais ter transformação de vida. Aí vamos viver uma fé rasa, cada vez menos experimentando os sinais de Deus. Por quê? Porque quanto mais pecado, mais distante eu estou de Deus, das coisas de Deus, do poder de Deus, dos sinais, das manifestações de Deus. Então é isso. Esse é o caminho de nós preservarmos a essência do Evangelho em nós. Porque todo aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.